Minha internet caiu bem na hora da live. Eu vou, eu vou confiar no meu 3G, o meu 4G aqui para fazer a live. Não tem outro jeito. Ah, então vou aguardar eles. O Thiago, hoje a gente tem aqui o professor Thiago Leite, que trabalha com nutrição esportiva. Temos o Caio Loureiro, que trabalha também com nutrição esportiva, ainda estudante de nutrição. E o Felipe, temos o Fernando Gonçalves, que é nutricionista esportivo e clínico. Tô vendo aqui minha internet ainda não voltou. Vou ter que me basear aqui no 3G, não vai ter jeito. E eu vou esperar eles entrarem aqui para a gente poder começar essa conversa. Fala Fernando, fala Thiago, vi que vocês entraram aqui. Deixa eu... Isso. Convidei Fernando, convidei Caio, vou convidar agora o Thiago. Tá dando pra me escutar bem? Sim, você tá me escutando bem, Caio? Tô, mas a sua internet tá meio ruinzinha, tá meio travada, assim. Mas tá dando pra escutar É, bem. porque o que acontece? O que acontece? Opa, Opa, Oba, tô boa conseguindo roxar tarde. essa galera. Tô conseguindo roxar essa galera em peso aqui, porque só pelo 4G, porque minha internet acabou de cair. Meu Wi-Fi acabou de cair. Vocês acreditam nisso? caramba. Acontece, né, meu? Tecnologia é isso aí. Tu É quer. normal. Tá muito ruim. Tá com muito delay para vocês me ouvirem. Ou, sei lá, talvez seja melhor o Caio rostear. Talvez. Eu consigo te escutar. É, Também tô Pra mim tá bom. escutando nesse momento. calma aí. Só a imagem tá um pouco Tá, travadinha. tá, então beleza. Tá bom. Então, prazer ter vocês aqui comigo. Eu estava apresentando vocês, né? Então, o Caio, todo mundo conhece, né? Está comigo aí nas postagens, trabalha com nutrição esportiva, está também com o Fernando. E o Thiago está vindo com a gente aí debater, né, sobre nutrição esportiva e suplementos alimentares. E é a expertise dos três, né? Eu até estou mais um pouco distante dessa literatura, estou acompanhando mais agora com o Caio e com o Fernando. Eu era mais estudava mais isso na época lá dos congressos, lá do Expo Health, lembra, Thiago? Expo Health, Rio Health Nutrition, que a gente se encontrava, a gente conversava. Depois eu fui caindo mais para a estatística e para os métodos. Então, deixa eu apresentar vocês aqui formalmente. O Fernando é nutricionista formado pela IBMR Brasil, especialista em nutrição esportiva, tem diploma ISSN, Guru Performance Institute no Reino Unido. Ele é antropometrista ISAC nível 1 e palestrante e formador em Brasil e Portugal, tá? E nós temos também o Thiago, o nosso convidado especial aqui hoje, que já está há bastante tempo aí, professor discente da FRJ, né, de Macaé, doutor em bioquímica, lá pelo Instituto de Bioquímica Médica, coincidentemente onde eu faço o meu mestrado também, então, lá da casa, né? Ah, é bom. Nutricionista e educador físico. Então, tem as duas formações, né? Tem a formação de nutricionista e a formação de educador físico. E aí, eu queria fazer mais ou menos um round, assim, eu queria começar com o Caio, se ele tem mais alguma coisa que ele gostaria de complementar do que eu falei. Depois eu passo para o Fernando e depois eu passo para você, Thiago. E a gente, Tá bom. aí depois a gente inicia o papo sobre suplementos em si, propriamente. Da parte da minha apresentação tá ótimo. Falou tudo que precisava mesmo. Passando pro Fernando aí, quiser acrescentar alguma coisa.
Não, eu só quero agradecer aí a oportunidade de estar com vocês aí. Gabriel e Caio, a gente acaba se encontrando bastante, né? Sempre um prazer, sempre bom discutir com vocês aí, falar sobre nutrição. E o professor Tiago dizer que é uma honra aí estar com ele como convidado hoje, bater esse papo sobre suplementação. Eu espero aprender bastante aí com vocês. Então, boa tarde, gente. Eu que espero aprender aqui também, né? Sempre uma troca, eu espero aprender bastante, com certeza. Gabriel já conheço há algum tempo, né? Dos eventos, dos congressos. E o Caio Fernando, assim, é a primeira vez que eu tendo o contato maior, mas espero a gente poder, nesse futuro próximo, aí, ter vários contatos, várias lives, com certeza. E também, infelizmente, registrar aqui hoje, infelizmente, nessa questão da guerra, acho que eu não poderia deixar de passar logo no início, se Deus quiser iluminar a cabecinha lá de quem está apertando o botão, para deixar de apertar esse botão na guerra da Rússia, da Ucrânia, da Europa, e quem sabe até a mundial, a gente não sabe de nada mais. Então, eu acho que vale a pena também deixar esse relato aqui. Infelizmente, a live bateu nesse dia exatamente, que vai ficar para a história, né? Então, as forças da Rússia invadindo a Ucrânia. Eu tenho amigos na Ucrânia, a verdade é essa. Então, tá meio bravo, mas tudo bem. Vai passar, se Deus quiser. E a gente vai falar hoje sobre suplemento, né? Então, uma coisa que eu gosto bastante, me interessa. Eu acho que todo mundo se interessa, né? Sendo profissional, atleta ou leigo que está consumindo. Eu acho que vai ser um papo interessante. Para assim, começar falando de suplemento, se é que está na minha vez, você vai me modulando aí, tá? A questão da Anvisa, né? O que é suplemento alimentar? Isso o leigo não sabe, né? Isso é uma questão de rótulo mesmo, mas de legislação. Então, eu vou até ler. Estou com o computador aberto aqui, porque suplemento alimentar, até um tempo atrás, pela legislação, era só vitamina e mineral, né? Até os 100% das recomendações diárias. Passasse disso, era medicamento. Hoje, não mais. Suplemento é uma categoria. São 6 categorias de alimento e uma categoria de medicamento. Então, vou ler, tá? Primeira categoria é suplemento de vitamina e mineral. Tudo isso que eu estou dizendo agora é um suplemento alimentar, pela Anvisa, a partir de 2018. Suplemento de vitamina e mineral. Categoria 2, substâncias bioativas e probióticos. Categoria 3, novos alimentos e novos ingredientes. Categoria 4, alimentos com alegações de propriedade funcional e de saúde. Categoria 5, suplemento para atleta. Categoria 6, complemento alimentar para gestante nutriz. Esses são os alimentos. E agora a categoria 7, que é o medicamento, que são medicamentos específicos sem prescrição médica. Sem prescrição médica. Então, esses 7 itens, vamos dizer assim, né, são considerados hoje no Brasil, são suplementos alimentares. Aí eu acho que a discussão é grande, né, porque se vai suplementar, se não vai, se é bom ou não, sempre vai depender de um monte de contexto que a gente vai estar colocando aqui, mas eu deixaria 4 perguntas chaves, talvez 3 ou 4 perguntas chaves no início para a gente pensar, até para quem está nos escutando e o nosso debate, se vale a pena suplementar ou não. Né? Então, primeira, ele vem sendo testado, esse suplemento? Qual é o nível de evidência? O Gabriel vai poder explorar muito bem para a gente essa questão. Quais são os níveis de evidência? É artigo isolado, original, revisão sistemática, meta-análise, posicionamento? Isso que a gente tem que começar a conversar também. Então, o nível de evidência. Ele é seguro? Do ponto de vista de saúde humana mesmo? Ele é seguro? Qual é o nível de evidência também para a segurança desse suplemento? Infelizmente, a gente sabe que alguns suplementos vêm sendo contaminados. Então, se você é nutricionista, médico, né, do esporte, e que vai pensar suplementar algum produto, é sempre bom você fazer a sua própria análise. Pelo menos comprar dobrado o pote. Né? Comprar dobrado para, eventualmente, se fizer um teste positivo e gerar um doping positivo, você conseguir pelo menos, olha só, mas calma aí, no rótulo não está dizendo nada. É uma questão complicada, porque a gente sabe que o que está dentro do corpo humano daquele atleta é ele que responde. Isso até é uma discussão até ética também, porque tem atleta de 12 anos, de 13 anos, ganhando medalha olímpica na ginástica, por exemplo, e sendo pega no doping. Isso está acontecendo agora, né, na Olimpíada de Inverno. Uma menina de 12, 13 anos foi pega no doping, mas e aí? Ela sabe tudo que ela está colocando para dentro? Ou não tem uma equipe ali por trás que também deveria ser responsabilizada? Então tem todo um contexto maior.
Mas esse é um ponto que a gente tem que abordar, entendeu? É a questão do doping positivo. Pessoas que estão no dia a dia na academia não fazem teste de exame antidoping, né? Mas os atletas de alto nível fazem. Além do exame antidoping, né? É a questão da toxicidade. Toxicidade do suplemento. Alguns podem ter. Então, não vou citar nomes agora, mas se você for procurar no PubMed, você encontra o nome do produto, do suplemento, por exemplo, correlacionado com o humano com hepatotoxicidade. Né? Olha que o fígado é um cara bom de briga, mas ainda assim vem perdendo a batalha para alguns suplementos. Então, a gente tem que observar. Quem mais consome suplemento é o que menos precisa. É o cara que está no dia a dia na academia e faz muito pouco. Ele vai lá quase, é um videomaker. Ele nem malha direito. Vai lá para fazer selfie, fazer vídeo, fazer reels. E já está um monte. Galera que está nos escutando, comida primeiro. Né? Então, o Instituto de Esporte da Austrália, que é fortíssimo, ele tem uma campanha, Food First, comida primeiro. Depois a gente pensa no suplemento. Então, tem essa questão primeira da evidência, que eu acho muito importante, qual o nível de evidência, né? Se é seguro, na questão da eficácia, e se funciona. Funciona. Aí o funciona a gente pode discutir aqui na live. Funciona para quem? Para qual atleta, qual modalidade, periodização do treinamento. Você que é um nutricionista esportivo, que realmente tem um atleta de alto nível, ou até praticante de atividade física, mas está lá o personal, faz uma coisa mais direcionada, qual momento do treino ele se encontra? Né? Isso faz total diferença. Então, bato muito nessa tecla para os meus alunos. Vai entender de fisiologia do exercício, vai fazer a parceria com o personal, vai fazer parceria com o coach, com o treinador, porque o exercício físico é o carro-chefe. A nutrição vem ali para atender a demanda do exercício, para recuperar, para melhorar a performance e por aí vai. Mas tem que entender de exercício. Ficar nutricionista esportivo só no consultório e ficar totalmente assim, zerado em relação ao que o cidadão faz de atividade, você no mínimo está dando um tiro no escuro. Nutricionista esportivo raiz, se der, às vezes não dá, mas ele tem que inclusive ir lá na academia, lá no box do CrossFit, vai lá na praia, vai no triatlon, vai na areia, pelo menos para sentir o cheiro uma vez na vida. O cheiro, o oxigênio que o atleta respira, ver a pressão que ele respira. Mais do que pegar a sua escala de Borg no consultório, vê lá a pressão mesmo, vê se está intenso mesmo. Faz uma avaliação, vê creatina quinase e por aí vai. Então, acho que são pontos que a gente tem que levantar, assim, no início, porque são pontos que podem nortear aqui nossa discussão. Então, evidência científica, se é seguro, né, se não vai dar um exame antidoping positivo, e se você de fato precisa. Você tem deficiência nutricional, determinado nutriente, fez a avaliação, ou você viu, sei lá, na rede social um post e já está consumindo. Então, também existe, né, toda uma avaliação nutricional para poder avaliar. E para fazer essa minha fala final, para passar a bola, a gente fazer esse bate-papo, eu acho que o básico funciona para a grande maioria das pessoas. O básico é comida, arrumar a casa primeiro. Não adianta perguntar se o whey protein funciona, se eu não sei nem o que você come, qual é o seu objetivo. Enfim, então o básico funciona, é comida, food first mesmo. Treinamento. O pessoal do dia a dia não treina. O atleta eu sei que treina. Os outros não treinam, só se esforçam. Treinamento sem uma alimentação adequada é esforço. Você não está treinando. Então, treinamento. E, obviamente, o descanso. Descansar é preciso. A gente negligencia muito o descanso. Então, como que está o seu sono? Como está a qualidade do seu sono? Você acorda revigorado ou não? Você só dorme 3, 4 horas e acorda sempre com aquele corpo cansado e nunca recupera. Então, o sono é muito importante. A gente tem que falar de sono, descanso. Então, acho que essa é a tríade. Nutrição, treinamento, descanso. Tá? E filtrar informação, né? Você tem que filtrar bastante informação que chega aí pela rede social. Eu acho que minha apresentação inicial ficaria por aqui, para a gente poder discutir depois. Muito bom, Thiago. Como eu estou fazendo a mediação, eu gostaria de só, assim, sob um ponto de vista mais metodológico, estatístico, dizer que realmente tudo que você falou, que é o básico, é o que a gente discute que vai ter mais tamanho de efeito, vai ter mais efeito sobre aquele desfecho naquele atleta, naquele indivíduo, por exemplo. Vai ter mais efeito na hipertrofia, vai ter mais efeito na performance naquele determinado exercício, vai ter mais efeito na força, etc. O suplemento, ele vem ali, geralmente ele tem ele nem tem um tamanho de efeito tão grande, ele vem ali realmente só para complementar
o básico, que é o que mais funciona, né? Complementando a tua fala. E aí eu gostaria de passar para o Fernando, porque realmente o Fernando, a gente está trabalhando em conjunto com ele, eu e Caio, e ele trabalha tanto com o público geral, né, nutricionista clínico mesmo, a população geral, e com atletas de elite, né, de futevôlei, de jiu-jitsu, e eu vejo que ele tenta ter bastante proximidade com os atletas, para realmente fazer isso que você falou, né, Thiago? Para você sentir como é que é o esporte. Inclusive, o Fernando ele já foi atleta. Então, conta um pouco para a gente, Fernando, essa questão aí de você ir até o local. Inclusive, recentemente ele esteve em Santa Catarina, né, para ver os meninos lá, os campeões brasileiros de fute-mesa. Conta aí para a gente o quão importante é isso. E aí a gente fala realmente de suplemento depois. Olha, eu concordo 1000% com o professor Tiago, né? Eu acho que de tudo que ele falou, ainda complemento com uma coisa que é importante e que, por eu ter um projeto social que atende atletas, né, e a gente ter uma certa dificuldade financeira, é uma coisa que a gente tem que levar em consideração também o financeiro, né? Muitos suplementos são caros, né? Então eu sempre falo, se a gente vai passar um suplemento, se a gente acha necessário passar um suplemento para determinado atleta, tem que ser realmente um suplemento que tem embasamento, né? Suplemento que a gente saiba da eficácia, da segurança, porque isso tem um custo também. Então a gente sempre trabalha com comida, em primeiro lugar. O Caio, que tem me acompanhado, o Gabriel também, mas o Caio vem acompanhando alguns atletas junto comigo, e até tendo uma boa autonomia, né? Ele sabe, às vezes a gente trabalha com quase 100% comida, né? E dá certo. Então esse é o caminho realmente. E sobre acompanhar, né, eu acho que é muito importante você entender o ambiente. É humanamente impossível a gente estar em todos os lugares, enfim, de repente ter contato com todos os esportes, todos os atletas, mas eu sempre falo que o nutricionista esportivo, além de estudar muito, como o próprio professor Tiago colocou, né, existem várias variáveis para a gente estudar, mas é sempre importante ele ter alguma experiência com determinada modalidade. Então eu sempre costumo fazer, quando eu tenho oportunidade, um treininho de uma modalidade que eu acompanho algum atleta, para entender mais ou menos como é que é, né? E eu acho que isso é muito rico e proveitoso, né? E o fato de eu ter sido atleta e ter passado um tempo nesse ambiente, né? E eu fui atleta de luta, de Muay Thai, então eu conheço um pouco essa cultura. Não à toa acaba sendo a minha grande especialidade no sentido de até dar aulas, palestras e tal. Então eu acho que isso é muito importante realmente. Concordo 100%. Fazendo aqui o papel da mediação ainda, então passar para o cara aí que está 100% atualizado na literatura científica esportiva, Caio, acho que a gente pode ficar com a categoria 5, né, que o Thiago listou, se não me engano, né, Thiago, que suplementos alimentares para a prática esportiva, não foi isso? Não era a categoria 5? Dá uma checada. Para atletas. Para atletas, isso. Porque a gente aqui tem esse contexto de atender atletas, né? E aí, fala aí, Caio, os suplementos que você, enfim, com a experiência clínica que você vem adquirindo com o Fernando e com o fato de você ler isso há bastante tempo, ser parecido comigo na época, lá atrás, diz aí pra gente alguns suplementos que você listaria como tendo um alto nível de evidência aí para atletas e dependendo da condição, é claro que vai depender do atleta, mas a gente tem um pouco do que a gente chama na medicina baseada em evidências, que é a complacência. Às vezes a gente não precisa comprovar a cafeína ela funciona pro triatleta, pro maratonista, mas ela pode, se ela funciona para esse cara, é provável também que ela funciona para outras modalidades esportivas. Isso é uma coisa que a gente tem da biologia, mas não entrando nisso, fala aí, Caio, fala aí. Beleza, eu vou só pegar um gancho no que o Thiago trouxe, que eu achei fundamental essas perguntas, né, sobre a tomada de decisão, né, sobre o suplemento.
Eu acho que isso, de forma resumida, seria pensar no conceito de custo-benefício, né? E de forma mais geral, ele bem falou que a gente tem problemas como custo, né? A questão do doping, que o suplemento pode ter algum tipo de substância, a questão mesmo de higiene, né? Talvez a indústria não tenha formulado o produto tão bem, tem algum problema nesse sentido, e a questão financeira que o Fernando bem trouxe, que é bem comum, e a gente vê na maior parte da população geral que muita gente fala que a dieta é caro, que tem problema de comprar determinado alimento, só que gasta um bando de dinheiro com um suplemento inútil. E além disso, os efeitos adversos, que pode ser tanto por conta de uso excessivo de chás, por exemplo, ou uma suplementação de um mineral, uma vitamina que a pessoa nem tem deficiência, então ela vai acabar tendo aquele nível de toxicidade, então aí pode trazer também efeitos adversos. E daí dentro do suplemento, né, a gente tem algumas categorias, e falando brevemente do tipo de suplemento que eu acabo mais vendo, tipo, mais sendo utilizado com os atletas, né, que na realidade não são nem esses suplementos que aumentam o desempenho de forma aguda, mas, por exemplo, suplementos que você introduz para o atleta simplesmente por praticidade, como, por exemplo, o whey protein, quando o atleta ele vai num campeonato e não consegue levar comida, um suplemento de carboidrato também, quando o atleta está com essa dificuldade, um isotônico, porque muitas vezes você está no meio da competição e não dá para comer alguma coisa, e o isotônico você tem uma digestão mais rápida, né, e também poucos eletrólitos, né, que pode acabar auxiliando nessa hidratação. E aí, o que você trouxe, né, que são esses suplementos que vão ter um efeito adicional, né, que a gente não conseguiria obter normalmente pela alimentação, ou dificilmente conseguiria obter, que por exemplo, a gente tem de nível A de evidência, seria a creatina, principalmente, né, e cafeína, e também outros suplementos que a gente tem bastante evidência seria a betalanina, bicarbonato de sódio e o nitrato. E aí agora, como eu dei essa afunilada, a gente também pode pensar em custo-benefício quando a gente pensa em esportes específicos. Por exemplo, a creatina é um dos suplementos que a gente tem mais evidência que funciona, né? Em termos de exercícios de curta duração, né? Exercícios de até 35 segundos, por exemplo, a musculação, uma luta, mas a gente tem como custo, né, como dificuldade de implementar, por exemplo, em atletas de luta, é que a creatina aumenta o peso. Então, é um suplemento que é eficaz, mas que muitas vezes a gente não pode utilizar. Então, é essa tomada de decisão que muitas vezes tem que se ter. A cafeína também. A cafeína a gente sabe que é um suplemento que pode ter sua função tanto para exercícios de endurance quanto exercícios de potência de mais curta duração, como musculação, exercícios intermitentes, mas tem como efeito adverso, digamos assim, que algumas pessoas que são muito sensíveis à cafeína, elas podem ter mais ansiedade, pode ter dor de cabeça, né? Então, mesmo os suplementos com mais evidência, você ainda assim tem que ponderar o custo, né? E muitas vezes esse custo é muito maior do que o pequeno benefício que você poderia ter com o suplemento. Então aí eu queria saber um pouco, tanto do Fernando quanto do Thiago, o que eles acham desses suplementos com maior nível de evidência e o que eles veem assim na prática clínica, né, como potenciais malefícios e o que eles acabam pensando, né, na hora dessa tomada de decisão. Então, eu posso comentar e até jogar uma pergunta também para a gente pensar. Porque os suplementos com maiores níveis de evidência, aí de novo, suplemento a gente tem que ter cabeça ampla, porque é aquela classificação toda, são 7 itens, 7, tudo isso é suplemento. Então, quando alguém fala para mim, o suplemento, cara, a minha cabeça já vai a mil, que é muita coisa, Então, por exemplo, um Gatorade, a gente pode falar de marca, né? Gatorade, pode ser, um suplemento, é um repositor hidroeletrolítico, está dentro da classe do alimento para atleta, e pode ser ergogênico, pode melhorar a performance, dependendo da situação. Pastilhas de sódio para ultramaratonista, hiponatremia, pode ser. Né? Se o cidadão está com sintoma claro de hiponatremia, sódio no sangue está caindo, pode ser. E por aí vai. Eu estou com anemia ferropriva. Anemia ferropriva é nível de evidência A, né? Para você suplementar ferro, se você não consegue pela alimentação. Né? Por algum motivo, a anemia está tão braba, né? Que tem que suplementar sulfato ferroso, por exemplo, a nível de evidência A. Mas se você errar na mão do suplemento de ferro, vai dar um monte de problema. Mas é muito pior do que a falta. Muito pior.
né? Então você tem a hemacromatose, por exemplo. Vai arrebentar teu fígado e vamos embora. O corpo não consegue eliminar ferro direito. A gente não tem um sistema de eliminação de ferro. Então complicou se eu errar na mão. A cafeína, como vocês bem citaram, é nível de evidência A. Aí você falou, pode dar isso, pode dar aquilo, pode dar ansiedade. Então, por exemplo, eu sou o Rafael Nadal, sou fã do Rafael Nadal. Pensou em esporte hoje, há muito tempo, na verdade, desde que o Michael Jordan aposentou, o Rafael Nadal, para mim, é referência. Eu não perco o jogo dele, eu acompanho e tal. Então, vou dar o exemplo dele. Rafael Nadal vai jogar um grande slam, tênis, né? Para quem não está familiarizado, os nossos ouvintes aí. Então, se ele conseguir chegar na final do Grand Slam, são 7 partidas sequenciais, em 2 semanas. 7 partidas. Gente, e cada partida, às vezes, levando 3, 4, 5 horas. Então, olha só a questão. E a partida, às vezes, é meia-noite, tá? 1 da manhã, 2 da manhã. Vou dar uma cafeína para ele. Vamos supor que o Nadal seja sensível à cafeína e não vai conseguir dormir. Em vez de ele dormir 2 da manhã, ele vai virar à noite, porque deu cafeína e não conseguiu. E não vai conseguir recuperar para o outro jogo. Na outra partida, que é daqui a 1 dia ou 2 dias. Ainda tem que recuperar um sujeito que, para mim, é fantástico, cara. Um nutricionista, de um tenista profissional, tem que bater palma. O cara recuperar e ele tá jogando como se estivesse zerado no outro dia, é complicado. Já um atleta de MMA, que fez a luta dele, a próxima luta dele é daqui a 6 meses. Então, se ele vai dormir bem ou não vai dormir bem depois da luta, eu não tô nem aí. Tô brincando aqui, mas é quase isso. A recuperação dele vai vir depois. Mas para o Nadal vai jogar no dia seguinte. Para um basquete vai jogar no dia seguinte. No futebol vai jogar no dia seguinte. Olha a pressão de um Gabigol. Olha a pressão nesse jogador. Pressão física, psicológica. Tem que ganhar tudo. Aí vou dar uma substância que nele deixa mais ansioso. Então o que eu estou querendo dizer com isso? A evidência científica, ela tem que estar lá. Foi uma das perguntas que eu coloquei. Qual o nível de evidência científica? Mas aí eu quero até saber um pouco da opinião de vocês, porque quando eu vou para o nível individual, agora eu estou falando do Rafael Nadal, estou falando do Michael Jordan, estou falando do Usain Bolt, estou falando do campeão do mundo, o melhor de todos. Funciona para ele? Quem vai determinar isso não é o cientista. Não é o cara que está no banco, na bancada. É o treinador, é o coach, é o nutricionista que está avaliando ele no dia a dia. Então, sei lá, eu não curto muito HMB, não acho que tenha muita evidência. Mas vou chutar aqui, mas funcionou para ele. É o tal do funcionar, mas é só para aquela pessoa ali. Está dando resultado, que seja psicológico placebo. Mas está melhorando, ele está correndo 1 segundo mais rápido. O nível de evidência não é A, é B. Inclusive, é tipo como se fosse o Comitê Olímpico da Austrália, eles classificam os suplementos em A, B, C e D. O nível B é exatamente esse. Olha, não é o nível A, que são esses que você já citou, que é um recurso ergogênico agudo, de fato. Você vai botar cafeína em geral, a creatina, ou lá o nitrato, suco de beterraba, até glicerol eles colocam como evidência A. Os eletrólitos, as proteínas, que são só por comodidade, né, o carboidrato, a proteína. Mas aí você vem com esse nível de evidência B. Curcumina, nível de evidência B. Mas dá para usar? Dá. Dentro do tete a tete do coach nutricionista com aquele atleta. Vamos usar durante a recuperação para recuperar o atleta, anti-inflamatório, antioxidante? Vamos, mas a evidência é B, mas dá para usar. E tem aqueles que não estão nem no A nem no B. Eles nem citam quem estão no C. Quem não está no A, quem não está no B, é C. Ou seja, praticamente para não usar. Fala aí o suplemento não sei o que lá, procura na lista A, não encontrei. Procura na lista B, não encontrei. É C. Não é nem para usar. E a D, aí ele bota o nome lá. D é doping positivo para tudo que é lado. Inclusive tem muito nos pré-treinos. É uma outra coisa que a gente pode depois comentar. Então o que eu queria levantar aqui é o seguinte, tem um nível de evidência A, tem um nível de evidência A. E eu acho que é ali que a gente tem que começar, testar, é por ali. É o nível de evidência A. Mas no nível individual, principalmente com um atleta de alto nível. De alto nível. Não é com o Thiago Pangaré que malha e joga vôlei de praia. Eu jogo vôlei de praia. Participo de alguns campeonatos também. Não sou eu sou Pangaré. Mas para o alto nível, se está funcionando para ele, de novo, que seja até placebão, eu não tiraria a priori. A gente pode conversar até de antioxidante, vitamina C, vitamina E, NAC, né, o N-acetilcisteína, é tudo nível B. Mas dentro da particularidade, novamente, da avaliação nutricional completa, né, nutricional, exercício físico, descanso, eu acho que cabe. É um nível B mais baixo, mas acho que cabe.
Então, é isso que eu estou querendo dizer. Tem que ter o respaldo científico, óbvio, tem que ter, mas a tomada de decisão não é do cientista, é de quem está na ponta. Eu concordo 100%, Thiago. Inclusive, eu já fui mais cabeça fechada com isso, por não ter tido experiência tanta, que eu fui mais para a parte científica e deixei um pouco a parte clínica de lado. Agora eu estou tendo a oportunidade de ter mais um pouco de experiência com a prática clínica. E ao longo do tempo eu fui refletindo sobre essas questões e realmente é bem como você falou. Eu era mais cabeça fechada com essa coisa de, não, tem que ter evidência A, mas na verdade o estudo científico, ele está pegando uma amostra que não necessariamente vai representar aquele teu atleta que é o nível máximo N de 1, né? Então, às vezes pode funcionar no estudo científico, a gente tem uma a priori, a gente tem vamos dizer assim, uma base de como a gente deve conduzir a conduta. A evidência científica, costumo dizer, ela serve só para a gente errar menos. A gente vai errar. O corpo humano é muito complexo. A gente precisa ter o feedback, o acompanhamento a longo prazo, para depois acertar cada vez mais. Mas a evidência científica, ela serve para a gente não andar completamente no escuro, certo? Mas ela também não resolve todos os problemas. É como você disse. A decisão tem que ser do clínico, respaldado com base nos guidelines e dependendo do feeling que ele tem no atleta. Isso, na verdade, está no cerne do conceito de medicina baseada em evidências, que é uma tríade entre a evidência científica, os valores do paciente, e tem um terceiro componente agora que eu esqueci, acho que tem um terceiro componente que agora eu esqueci, mas é bem isso. A medicina baseada em evidências não é você... o que nós estamos discutindo aqui é medicina baseada em evidências, né? Que deveria ser medicina de uma forma geral. Enfim, não deveria ter essa dicotomia entre medicina baseada em evidências e o que não é medicina baseada em evidências. No final é tudo medicina. Nutrição é medicina, tudo está dentro desse conceito de medicina, certo? Apesar das particularidades de cada área. Então, é lógico que a evidência científica ela vem para dar um respaldo, para dar um direcionamento para a gente, mas a decisão tem que ser com o clínico. E eu vejo que às vezes existe um hype em determinados suplementos e isso faz com que eles cheguem em níveis de evidências maiores só porque aconteceu um hype. Por exemplo, o HMB que você citou, teve um hype, né? Teve um artigo lá se não me engano, Jacob Wilson, né? Que ele encontrou um resultado lá extremamente implausível, né? Depois até questionaram e tal. E aí se gera um hype em cima disso e aí, consequentemente, aquele suplemento ele é mais estudado. Então, até nisso a gente tem que ter criticidade em ver o nível de evidência. Porque talvez reflita somente suplementos que tenham sido mais estudados ou estejam sendo mais estudados há mais tempo. Então, não ficar tão fechado ao nível de evidência. É claro que como você falou, o C ali realmente é um chute muito no escuro, né? Mas entre o B e o A, acho que é interessante a gente fazer esse trade-off. Uma coisa que eu vejo, e isso acontece de forma geral na literatura científica, até na própria medicina, né, na epidemiologia clínica, que para adquirir certos outros conhecimentos, eu me distanciei um pouco do esporte, da nutrição esportiva, que eram os meus interesses iniciais, e por isso até agora eu estou com o Fernando e com o Caio, que são, enfim, experts nisso, para retomar esses conhecimentos, que é uma parte que eu gostava também e acabei deixando de lado. Mas a gente tem na literatura científica, de uma forma geral, que é muito mais comum você, num estudo científico, você relatar o que deu certo. E, às vezes, deixar de lado o que deu errado. Por exemplo, aquele cara tomou, sei lá, bicarbonato de sódio, mas teve um problema gastrointestinal.
os caras não relatam isso no estudo. Então a gente tem um sub-relato dos eventos adversos naturalmente na literatura científica. Então até que ponto a gente tem que pensar sobre essas questões, né? Se o atleta está se dando mal com o suplemento, tira. Né? Exatamente. Mudar o plano, vai para o plano B. Vai para o plano B. Mal comparando, é o que, para mim, o maior nutricionista esportivo do mundo, o Jack Drup, é o que ele fala. Você está lá numa maratona, você tem uma estratégia de prova, em termos de alimentação. Não está dando certo, está com desconforto no trato gastrointestinal, muda. Está esperando o quê? Muda. Tem que trocar. Mal comparando é isso. Então você tem que ter o plano B, você tem que estar preparado para o plano B. Olha as evidências. Para o ultramaratonista, vamos consumir carboidrato, vamos consumir carboidrato. Ultramaratonista. Tem vários aí que são cetogênicos. Vários. Eu vou dizer que o cara está errado. Ele completa a prova, uma prova que eu não faço, não consigo. Mas tem vários e vários e vários. Vou dizer que é melhor ou pior? Não dá para dizer. Mas tem pessoas que realmente são fora da curva e para uma prova de ultramaratona eles vão com carboidrato quase zerado. Tem atleta de ultramaratona que faz uma maratona por dia e fez 50 seguidas. 50 seguidas. 52. Todos os estados americanos. Um por dia. Com zero de carboidrato. Praticamente. Vou falar que ele está errado? É difícil, entendeu? O corpo humano realmente é complexo. Então a gente tem que ter esse olhar um pouco mais aberto e não ficar com miopia. Né? E achar que tudo, como o Gabriel falou, às vezes está ali no papel, está lindo e bonito, mas o mundo real não foi relatado, como você bem falou. Olha, tem desconforto no trato gastrointestinal. O bicarbonato é um recurso ergogênico, está lá. Toma lá 20 gramas de bicarbonato, que é o 0,3 grama quilograma peso, toma lá os 20 gramas e me conta. 20 gramas de bicarbonato, e me conta. Entendeu? Já tomei, já. Pô, você está de brincadeira. E aí tem outras possibilidades de protocolo para tentar evitar isso. Até porque o bicarbonato, você não sabe qual é o pico de bicarbonato no teu sangue. Você não sabe. Em 1 hora, em 2 horas, você não sabe. Então, você teria que casar muito bem, isso é uma crítica com o bicarbonato, tá? Você teria que casar muito bem o pico de bicarbonato no sangue para poder conciliar no horário da prova. Então, o Fernando vai fazer a luta lá de taekwondo, meio-dia. Que horas que ele toma bicarbonato? 10 horas, 11 horas, 11 e meia? Isso que ele sabe qual é o horário da prova dele, meio-dia. Tem atleta que nem sabe quando vai entrar em campo, quando vai entrar para o show. Não sabe. Não sabe. Não tem ideia. Não tem ideia. E aí, como que eu caso o pico de bicarbonato no sangue? Porque o bicarbonato no sangue só vai ficar 1 horinha lá. Daqui a pouco ele desce. Aí no artigo científico deu que a maioria não deu resultado. Claro, não casou com pico. Ou deu resultado, deu sorte, casou com pico. E outra coisa, né, gente? Melhorar a performance. Isso é uma outra questão que a gente pode sempre batalhar e colocar. Melhorar a performance. Como que eu melhoro a performance no taekwondo? O que eu avalio? O que eu avalio melhorar a performance no futebol? O que eu estou avaliando? O que eu avalio no handball, na natação? Entendeu? Então, assim, na maratona eu sei, é cronômetro. Na natação eu sei, é cronômetro. No ciclismo eu sei, é cronômetro. É quem chegar primeiro. No futebol eu não sei. No taekwondo eu não sei. José Aldo perdeu, né? Perdeu a luta pro McGregor. Um soco. Ele podia estar suplementado com creatina, com betalanina, seja lá o que for. O José Aldo melhorou a performance com o McGregor? Não, a performance dele foi ruim. Ele tomou um soco e a luta acabou. Mas ele poderia, através do suplemento, aí que está a diferença, para mim, entre performance e melhorar a capacidade física. Ao suplementar a creatina, melhorou a capacidade física anaeróbia dele. Ponto. Acabou aí. O resto é por tua conta da frase. Melhorou a capacidade física. Se vai melhorar a performance no MMA, eu não faço ideia. Até porque tem que combinar com um adversário. Em relação à performance. Então é complicado. Então essa questão da performance, entendeu? É evidenciar que vai melhorar a performance, vírgula. De novo, quando é cronômetro eu sei que é performance. Quando é jogar o martelo 1 centímetro mais longe, eu sei. Quando é jogar o dardo 2 centímetros mais longe, eu sei. Quando é Mauro Imagem, tem que saltar 7 metros, salta 7,10, eu sei. Melhorou a performance. Mas esporte coletivo, e às vezes até individual, né, no combate, ali, por exemplo, que vem na cabeça agora, é bem complicado. Eu posso dizer que pode melhorar a capacidade física. E olha, melhorou a capacidade física do atleta de taekwondo no teste de Wingate. Teste de Wingate, 30 segundos na bicicleta. Capacidade anaeróbia. Transforma isso para o taekwondo.
Tudo bem, pode dar um chute mais forte, pode dar um soco mais forte, potência, ok, tranquilo. Melhorou a capacidade física, que tem o potencial para melhorar a performance. Agora, se vai melhorar ou não, eu não sei nem avaliar a performance, porque no futebol eu posso perder o jogo e minha performance foi boa, de certa forma. Eu posso ganhar o jogo e a performance foi porcaria. Depende do que está se chamando de performance. Não querendo, Então também tem essa que dá para jogar. não querendo, só fazendo uma quebra de gelo assim, né? Um caso extremo, lógico que a gente está lidando com gênios aqui, mas é tipo o Romário que bebia, não treinava e chegava lá no campo e decidia, né? Enfim, a nutrição tá aí para ajudar, mas não vai ser tem coisas que é com o cara, tem coisas que é com o atleta, né? Você mencionou a questão da cetogênica, eu nem tinha essa informação, né, de maratonistas fazendo com cetogênica, e a gente estava analisando lá um estudo, eu, Caio Fernando e o pessoal da equipe, um estudo da Louise Burke, que mostra, né, ela replica um estudo prévio dela, demonstrando que a dieta de baixo carboidrato é detrimental para corredores de elite. E aí existem esses caras que conseguem, né, fazer o negócio acontecer com a cetogênica. Enfim, é muito louco realmente o corpo humano. Oi? O dela foi de marcha atlética. Marcha atlética. E é um absurdo. Um ser humano masculino, por uma prova que leva, sei lá, 3, 4 horas, que são 50 quilômetros, a média do cara é 15 por hora. 15 por hora de média de velocidade. Um homem batendo recorde mundial. Naquele movimento doido, né? Da marcha atlética. 15 por hora, tu não faz na esteira correndo, cara. O cara faz 15 por hora. Então é muito diferente quando você até analisar. Vamos falar de nutrição esportiva. É pro cara que tá academia, é pro cara que é alto nível. Que é um mundo totalmente diferente. Totalmente diferente. O cara é um super-humano. É uma coisa bizarra. O que os caras fazem é bizarro. Você vai estudar a fisiologia do exercício, limiar 1, limiar 2, limiar 3, isso parece que não existe para os caras. Qual é o recorde, por exemplo, de um meio Ironman? Meio Ironman. Claro que depende de onde é a prova, né? São várias provas no mundo, depende da altitude, enfim, o clima. Mas uma prova para masculino, vamos falar aqui, bate 4 horas. Então o cara vai no limite dele no triatlon. No limite, triatlon, no Ironman. 4 horas. Agora você fala, amigão, agora você vai fazer o full Ironman inteiro. Vamos para Florianópolis, que tem o inteiro, né? Vai fazer o inteiro. Ele faz em 8. Ele dobra o tempo, ele faz em 8 horas e meia. É uma coisa tão absurda como que o cara que não se poupou na primeira, ele deu no limite dele, fez para 4 horas, ele dobra a distância e só dobra o tempo. Ele dobra a distância da prova, que agora vai para o full Ironman, e o tempo de prova dobra, e aumenta só um pouquinho mais. De 4 horas vai para 8 horas e 15, que seja. Quer dizer, o cara consegue manter intensidade, mano. Tu não tem nem como explicar isso na fisiologia humana. Os caras estão muito absurdos. Estão muito absurdos. Uma adaptação assim que, cara, tá surreal. Tá surreal. Atleta de alto nível, eu vou te falar. Só para começar uma prova de maratona, tem brasileiro que dá uns 10 tiros de 1 quilômetro para aquecer. Para aquecer para a prova. Então, assim, um cara que não tá no livro, às vezes, sabe? Não tá no livro texto. Como você falou, N é de 1. Vamos fazer lá um estudo com o LeBron James. Ele não tá no artigo. Não, então, é uma discussão. Na verdade, é uma discussão. Tem que ser feita também, pensar. Fernando, queria que você comentasse um pouco das modalidades que você tem mais proximidade e os suplementos que você mais costuma utilizar com esses atletas, assim, para a gente trazer um gap também para a prática clínica com um profissional que está com esse olhar, né, pensando a evidência, lá com a gente, lá com a discussão dos artigos, mas também com o olhar do atleta, né? O Fernando botou aí, o Felipe botou aí, Skin in the Game. No meu caso, né, eu trabalho muito com atletas de esporte
que tem por uma demanda principal exercícios intensos, né? Exercício intermitente, né? Então, é o caso de um atleta de combate, um próprio atleta de futebol, ele também, apesar de fazer longas distâncias, ele também tem que ter uma boa capacidade nesse sentido, né? De dar um sprint, enfim, uma boa recuperação no período ali onde ele está mais tranquilo em campo. O próprio jogador de futevôlei também. Então, assim, eu acho que na minha prática, aqui não é uma regra, não é todo mundo que vai suplementar, não é isso que eu estou dizendo. Mas, para responder a sua pergunta, a creatina ela acaba sendo soberana nesse sentido, para esses atletas. E por que também? Até pelo custo-benefício, né? Primeiro pela questão da demanda mesmo, né? Eu até gravando uma aula hoje para atletas de combate, eu trouxe um dado que 77% das lutas, elas são definidas ali do MMA, definidas por movimentos de alta intensidade, durando ali entre 8 a 14 segundos, eu não lembro agora precisamente o tempo, mas a gente vê que, pensando nisso, né, numa forma ali, de uma forma bem prática, a gente poderia falar que a suplementação de creatina ela vai ser importante para esses atletas, né, pelo sistema da creatina fosfato sendo utilizada nesse período, né. Agora, é o que o professor Thiago falou, ela é mais importante do que o treinamento? O que eu acompanho, e não é uma crítica, porque eu tenho alguns colegas da parte da educação física que são muito bons e fazem preparação física específica no futebol, na luta, e, cara, é excelente, o resultado é absurdo, mas na luta ainda se treina muito errado, né? Então, assim, a gente pensa na creatina, por exemplo, para melhorar o desempenho, mas se o cara estivesse treinando certo para melhorar a capacidade anaeróbica dele, enfim, para melhorar algumas tomadas de decisão na luta, provavelmente ele teria muito mais benefício do que utilizar uma creatina, tá entendendo? Mas assim, é um suplemento que eu acabo utilizando. A beta-alanina, agora que a Anvisa regulamentou, a gente está esperando também como é que vai ficar no futuro um custo. É um suplemento que poderia ser muito interessante também para esses esportes, né? Com alta intensidade, enfim, curta duração, muitas intermitentes e tal, né? E não é tiro curto, né? Não é um sprinter, eles fazem isso várias vezes, né? A gente sabe que utilizam bastante essa via glicolítica, a gente sabe que tem a questão da acidose e tal, só que é um suplemento caro. É um suplemento que hoje ele muitas vezes não é acessível para os atletas, então a gente pensa muito antes de colocar. Outro, a gente falou do bicarbonato de sódio, mas mais uma vez concordando 1000% com o professor Thiago. Pergunta para o Rinaldo, que tem 100 quilos. O Rinaldo, professor, é o nosso colega nutricionista lá de Maceió, sabe muito, né? E ele é halterofilista, ele também treina jiu-jitsu, e ele tem 100 quilos, 100 quilinhos, 1,70 m, 100 quilos. Né? Bichinho é ogro mesmo. E foi brincar de bicarbonato de sódio. Ele falou que não saía do banheiro, meu amigo. Então, assim, primeiro ponto é avaliar isso realmente, né? E treinar essa suplementação. O nitrato eu acho muito bonito nos estudos e tal. Lá fora, meus colegas portugueses, né? O Vitor Hugo Teixeira, nutricionista do Porto, o próprio Antônio Pedro Mendes, que é nutricionista do esporte, estava aqui na live, não sei se ainda está. Eles utilizam lá a suplementação de nitrato, enfim, aquela suplementação de beterraba já concentrada, porque facilita muito ali para os atletas. Mas aqui às vezes não é acessível. Então eu prefiro botar uma recomendação para o atleta comer espinafre, comer beterraba na alimentação dele diariamente, né, de uma forma crônica. Eu acredito que isso vai trazer benefícios para esse atleta. Então, tem muita coisa na suplementação que é mais bonita, às vezes, num post de Instagram. Né? E quando as pessoas vão ver o trabalho no dia a dia, não é diferente. O Caio, ele está trabalhando muito comigo, e o próprio Gabriel, e a gente não tem aquele atleta, muitas vezes, de elite AAA no projeto. São caras que podem ser um dia, ainda não são até pela estrutura, né? Mas não estão nesse nível AAA. O que a gente conversa sempre? Eu falo para eles, olha só, Caio, o cara foi campeão, o cara ganhou um cinturão, ele fazia uma refeição por dia. Né? Aí ele tomava, às vezes, uma coca, comia um salgado e ele foi campeão assim. Não adianta a gente querer começar um trabalho com o cara e começar a mudar todo um padrão do nada e começar a encher o cara de suplemento. Calma, senão a gente vai atrapalhar mais do que ajudar.
Então é devagarinho e tal, sempre focando na base, como o professor falou, e aí o suplemento é a cereja do bolo, eu sempre falo. Se botar a cereja sem a base, a cereja cai, não adianta nada. E aí o grande problema é que na minha prática clínica, eu tenho 99% de meus pacientes comuns com sobrepeso, obesidade sedentária tomam mais suplemento do que meus atletas. Aí que é a grande questão. Né? Esse que é o grande problema que eu vejo aí no dia a dia. Queria pegar um pouco desse... Gabriel travou aí? Não. Tá, não, beleza. Não, às vezes eu fico quieto mesmo, às vezes eu fico estático. Tranquilo. Não, eu queria pegar esse... Não travou não, é estátua. Aproveitar para falar dessa questão, né, do alto desempenho. Porque eu lembro do primeiro atleta que eu comecei a trabalhar, né, que fiz o planejamento alimentar, que foi o argentino, que aí quando eu comecei a bolar ali o planejamento e tal, vi que o cara tinha 5 minutos de luta e o meu objetivo, né, com a nutrição é deixar o cara na melhor capacidade física possível. Só que não é só a capacidade física que influencia no treino. E o Fernando bem me falou, pô, cara, tudo bem, a luta pode durar 3 minutos, mas se a gente for parar para pensar também, a última luta do cara dura 5 segundos, né? Então, assim, realmente a gente faz o planejamento pensando, tipo, no pior cenário, que o cara vai realmente necessitar muito daquele glicogênio muscular, só que tem vezes que na luta acaba que as coisas acontecem e a nutrição acaba não tendo uma influência tão grande assim. Mais um ponto sobre essa questão de qual nível de atleta a gente está falando, né? Porque o Thiago bem trouxe vários exemplos de atletas de elite, né? Esses caras, a gente sabe que todas as outras variáveis, sono, treinamento, a própria alimentação de forma geral, tudo isso tá certinho, né? Ou seja, a gente consegue isolar a variável suplemento e verificar o efeito daquilo naquele atleta, né? E aí tudo bem, a gente até pode utilizar alguns suplementos que a gente não vê um nível de evidência tão grande, até porque quando a gente fala de atletas, mesmo se a gente fosse fazer um estudo, seria muito difícil encontrar um efeito, né, esteticamente significativo, um efeito muito grande, porque é esperado que o cara, quanto mais adaptado, menos adaptável ele acaba sendo, né? Então, de certa forma, seria até difícil a gente encontrar nos estudos. Só que o ponto é que, assim, pelo menos, como o Fernando bem falou, a maior parte dos atletas que a gente acaba trabalhando são caras que são mais atletas amadores. Então, o cara não tem um sono muito bom, o cara muitas vezes não tem nenhuma condição financeira de usar o suplemento. Então, essa questão de a gente pegar suplementos que não tem muita evidência e colocar ali, é muito difícil a gente atribuir o benefício para o suplemento, porque mesmo o cara sendo um atleta, né, um atleta amador, a gente não tem a certeza que ele está fazendo o treino 100%, que ele está fazendo a dieta 100% e o sono 100%. Quanto mais, né, o cara da musculação que começa a usar o suplemento antes de ir para um nutricionista ou contratar um treinador. Então, acho que são só esses pontos que eu queria trazer. E, por fim, também falando que tem vezes que a gente vê nos estudos que, pô, esse suplemento ele tem um tamanho de efeito baixo, né? Porque a gente, quando a gente está fazendo um ensaio clínico randomizado, a gente está avaliando a eficácia de um suplemento contra um placebo. Então, tá, o efeito dele é um pouquinho melhor do que o placebo. Só que a gente sabe que, na prática, né, a gente não pode comparar ele com o placebo, porque, na verdade, o efeito, né, quando eu dou o suplemento, eu estou adicionando o efeito do suplemento mais o efeito do placebo, né? E o placebo, basicamente, é a expectativa daquele atleta no tratamento. Então, se ele tem uma expectativa muito alta naquele suplemento, que foi o que o Gabriel falou, é um suplemento com hype, que todo mundo está falando dele, mesmo que talvez ele tenha um efeito pequeno, para aquele atleta vai ser algo bem positivo, porque ele espera bastante daquele suplemento, digamos assim. Certeza. Pagou caro no suplemento, tem que funcionar, né? Pagou R$200 no suplemento, 300. Manipulado, 1.000, 2.000, tem que funcionar. De um jeito ou de outro. Aí, não vê mais Big Brother, tá chovendo, ele tá na academia, tá chovendo canivete, ele vai pra academia. Então começa a fazer academia, começa a se alimentar melhor, presta atenção no sono, dá resultado, mas dá crédito à pílula mágica, ao espinafre do Popeye. A gente sabe disso. Né? Mudou todo o entorno, mas vai dar crédito ao pó. Não que eles não funcionem, né? Eles funcionam, mas depende tudo isso que a gente está discutindo. O cenário, para quem, quando, como. E arrumar casa primeiro. Você vai ver na literatura, por exemplo, tem muito atleta de maratona,
10 quilômetros, 20 quilômetros, que o que ele está devendo ali é carboidrato. Eles não consomem carboidrato de acordo com a recomendação. Ponto. Não consomem. Não consomem, mas é muito menos. E aí não consegue, aí quebra, e aí não consegue fazer o exercício, aí não dorme direito, não recupera, não tem glicogênio. Cara, fica difícil. Até na academia, quer ganhar massa magra, vamos botar o pote de proteína. Está faltando carboidrato. Você pode ir lá ver, faz a avaliação nutricional. Provavelmente está faltando carboidrato, porque tem carbofobia, vai engordar. Eu não posso comer carboidrato. Porra, aí tá difícil tá difícil falar de nutrição, entendeu? Por isso que é bom o ambiente desse aqui. Você conversar com pessoas que têm, né, gabarito, expertise para poder trocar. Porque rede social tá difícil, gente. Rede social tá muito difícil. Eu sou professor, como vocês sabem. Então, assim, eu dou aula para 30, 40, 50, 60 pessoas na sala. Infelizmente, a referência dos alunos acaba... O livro está sumindo. O livro está sumindo. O que você lê, o Scott Parr, o Lewis Buck, o McArdle e por aí vai, não sabe nem que autores são esses. Né? Porque a referência é a rede social. Nada contra a rede social, mas tem que filtrar. É isso que a gente tem que botar na cabecinha dos alunos. Porque é muito mais, talvez, interessante, até para um consultório, 31 de dezembro, fogos de artifício. Ó. Fogos de artifício. O que é o fogo de artifício? É o tudo funciona, é o suplemento. O cara sai de lá com 1.000, 2.000, 3.000 reais. Brilha os olhinhos. Vai, de repente, num consultório nutricionista raiz, que vai mexer na alimentação, passa nada de suplemento. O cara é mal falado, né, no boca a boca, e o cara não passa suplemento e tal. Então é complicado, a gente sabe disso. Tem que ter esse jogo de cintura. Aí você vai passar um suplemento que você sabe que tem uma eficácia e segurança. A creatina, a betalanina. Aí você tira um bife, bota um whey protein. Não come peixe, vai botar um whey para um DHA. Aí vai mexendo. Só para o cara sair feliz também com o suplemento e voltar no teu consultório. Né? É a pós-consulta. Na faculdade se fala muito da consulta. Né? Tem a pré-consulta. Né? O Caio vai se formar daqui a pouco, aí vai abrir o consultório. Vamos falar da avaliação nutricional, mas calma aí, o cliente nem chegou, nem entrou. Como que você está captando esse cliente? Isso é uma outra discussão, que é a pré-consulta. E depois a pós-consulta. Isso se fala hoje é a jornada do cliente. A jornada do cliente. A faculdade mira muito na consulta. Está faltando a pré e a pós, para ter aderência. Se não tiver aderência, você pode prescrever a dieta mais bonita que for. Não tem aderência. O cara não voltou, não está fazendo, acabou. Vai prescrever exercício físico, pensando só na bioquímica, no mapa metabólico e tal, mas se não tiver aderência, olha só, Thiago, estou sedentário pra caramba, você é educador físico, vamos fazer um personal comigo? Todo dia. Eu falei, cara, todo dia não. Quero você todo dia não, quero você 2 vezes na semana. Mas por quê? Porque não tem aderência. Você não está fazendo nada há 10 anos. Todo dia você não vai fazer a primeira semana, vai ficar com dor, não vai aguentar e vai fugir. Eu quero aderência. Aí bem o meu amigo Fernando comentou, vou mudar a dieta toda do cara? Ganhou lá um cinturão, está comendo sanduíche e tal, não vou mudar, vai aos poucos, porque não vai ter aderência. Primeira aderência. Aí depois você mudando os hábitos, né? E tanto na parte da dieta quanto no treinamento, para chegar onde você imagina que seja o ideal. Então, eu acho que a faculdade também peca muito nisso, sabe? Não fala muito dessas outras variáveis, foca só na parte técnica, né? Da nutrição, do nutriente, mas é mais amplo também num consultório real. Tiago, eu queria te perguntar, assim, já para a gente caminhando para o final, talvez uma pergunta que acho que a gente conseguiu abarcar os temas da live, talvez uma pergunta pessoal, o que explica um Cristiano Ronaldo da vida? Você citou aí o Nadal, você citou o Michael Jordan. Eu tenho como referência o Cristiano Ronaldo. O que explica um cara desse? Com 37 anos de idade e 25, né? Tudo bem que essa variável idade biológica é muito, enfim, não dá para confiar muito, mas o que explica um cara desse no Manchester United performando ainda do jeito que ele performa? Difícil explicar, né? São gênios que são totalmente fora da curva. Nadal está com 36. Mas eu acho que tem uma coisa aí, além da motivação, pessoas falam muito em motivação, o cara é motivado e tal. Mais do que motivação, constância. Constância, é acordar todo dia e fazer o que tem que fazer, sem mimimi. É acordar todo dia e fazer o que tem que fazer.
E ponto. Tem que treinar, tem que treinar, tem que se alimentar bem, tem que se alimentar bem, tem que descansar, tem que descansar. Isso vai te dar longevidade no esporte, entendeu? Treino, descanso e alimentação. Treino, descanso, alimentação. Todo dia. Isso faz diferença. Né? Se você trabalha com o teu corpo, precisa performar com o teu corpo, não dá para ficar de bebedeira, não dá para ficar virando noite, não dá para ficar treinando mais ou menos de migué, que a lesão vai vir. Então, eu acho que é isso, entendeu? É a constância desses caras, é a dedicação, é o cara totalmente focado, quer bater recorde, é motivado. E quando ele aposentar, ele vai olhar para trás, né? Enquanto eu, por exemplo, muito mal comparando eu, quando eu parar aposentar, olhar para trás, pô, eu fiz diferença. No meu caso, fiz diferença na vida das pessoas, transformei vida. É isso que eu quero ver, ser lembrado assim. Né? E ele também. Vai ser o mal de todos. Sempre vai ser ter essa discussão, 1000 gols, passando Pelé e tudo, para chegar no nível que ele está, de alto rendimento, cara goleador pra caramba. Cara, é constância no dia a dia. Né? E, obviamente, uma habilidade, né? Aí, extra-campo, né? Uma habilidade, uma técnica que vem de Deus também. Genética né? também. Mas, a questão da genética e tudo, mas assim, ainda acredito que a genética impacte mais no esporte individual, talvez. Mas só estou chutando. Quando eu coletivo, eu posso ser um Dunga e ganhar uma Copa do Mundo. Eu posso ser um Viola e estou ganhando o campeonato mundial. Que tem outros que participam comigo. Né? Então, acho que a genética dá uma diminuída. Agora, se eu sou um corredor de 100 metros, se eu sou um lutador de taekwondo, talvez a genética, percentualzinho, pegue mais, entendeu? Genética não determina o campeão. Para mim, não. Né? Então, eu lembro do Michael Phelps. Tem a genética? Tem genética. Como todo mundo tem. Mas não determina. Cara, tem tanta coisa para o cara ser de alto nível, mas tanta coisa. Desde que o moleque começou até chegar no alto nível, que a genética é uma parcela pequena. Né? Claro, se você puder escolher bem seu pai e sua mãe, ótimo. Não conseguiu esquecer que é a genética, eu acho que ainda não é o determinante. Determinante não é. Tem essas coisas toda a constância do treino, da dedicação, são muito mais importantes no desfecho dessa equação que é complexa, que é a performance. Né? A gente pensa muito também na performance do dia, do gol e tal. A recuperação hoje em dia é muito mais falada. Né? A recuperação do atleta, que é não só nutricional, não só descanso. Tem toda a fisioterapia também. E bota bala de gelo ou não sei qual é a evidência disso, mas tem. E bota ultrassom e vambora, sauna, sei lá. Mas para recuperar um atleta também. Então, tem toda um staff, uma equipe, né, do lado do Cristiano Ronaldo, ele está bem assessorado e é um cara totalmente dedicado, focado no que tem que fazer. Você vê claramente a diferença ali para o Neymar, pensando extracampo, estilo de vida. Nada contra, né, mas é só por comparação. Então, acho que é isso. O cara fora de série, tem talento e é focado no que faz, escolheu isso para fazer a profissão dele, faz bem feito, quer ser o número 1 do mundo. Você já pensou você ser o número 1 do mundo no que você faz? Isso é muita coisa, cara. Eu faço cuspe à distância. Eu não vou ser o número 1 do mundo. Qualquer coisa que o número 1 você não vai ser. Então, o cara é o número 1 hoje, 2, número 1, 2, 3. Então tem que bater palma para esses atletas, são totalmente diferenciados. São poucos, né? Você conta no dedo da mão, né? Os diferenciados, bem logo na tua cabeça. Cristiano Ronaldo, bem o Nadal, o Federer, o Djokovic, o LeBron James, e por aí vai. O Tiger Woods, o Lewis Hamilton. Né? São caras totalmente fora da curva, mas acho que a constância, se for procurar na vida de cada um, a constância está na base. São focados mesmo, né, no que fazem, a proposta de vida, né? Eu acho que é isso, cara. Constância. Mais do que motivação. Se olhar os dois, né? Se você tiver talento, mas você não trabalha, você perde o seu talento, entendeu? Você deixa de ser um profissional de alto nível, você vai ser um mais ou menos. Né? Então, talento e trabalho, né? O sucesso com o trabalho. Eu acho que é isso. O Oscar mesmo falava do basquete, né? Você acha que eu sou mão santa? Mão santa nada, mão treinada. Mão treinada. O próprio Zico batia 10 mil bolas. Olha que curioso, o Zico, que já era o melhor de todos, era o primeiro a chegar, o último a sair. Então isso explica muito do sucesso. Primeiro a chegar, o último a sair, e já era o melhor de todos. E por aí vai. Então isso explica o sucesso. Se for ver também o Cristiano Ronaldo, é o primeiro a chegar, é o último a sair. Com certeza. Então, aí fica difícil, né, competir com um cara que já é bom, focado, dedicado, complicou. Aí o resto que corre atrás, né? É isso. Isso eu acho que para qualquer esfera, não é só no esporte de alto nível, não. Qualquer profissão que você se propõe fazer, faz bem feito. Para de mimimi e faz bem feito. Acorde e faz o que tem que fazer.
né? Ninguém sabe o dia de amanhã, cara. A verdade é essa. Eu vivo minha vida assim um pouco. Entendeu? Ontem foi ontem, já passou, amanhã é amanhã, mas na verdade só existe o presente. O que passou já passou, é imutável, não dá para fazer nada. E quando amanhã chegar já é hoje. Então só tem o presente. Então tenta viver o máximo essa jornada que é a tua vida. Você não sabe quando vai desembarcar. De uma hora para outra você desembarca. Então tenta viver o máximo a cada dia, a cada momento. Acho que é por aí. Seja no esporte, onde for. Tá? Então com os meus alunos eu tento fazer o melhor. Você pode ter certeza, eu entro numa aula, vai ser a melhor aula que eu posso dar naquele momento. Naquele momento vai ser a melhor aula. Tentei estudar ao máximo e passar da melhor forma. Deitar com a cabecinha no travesseiro quando eu for dormir, tranquilo. Eu dei minha melhor aula. Hoje eu fiz o melhor. Hoje eu fiz diferença na vida de alguém. Isso vem acontecendo. Então é por aí que eu tento traçar minha vida, entendeu? É mais ou menos isso. Muito legal, Thiago. Muito legal te ver aqui mais nas redes. Eu tenho conversado um pouco com alguns outros professores e eu vejo que tem uma tendência dos professores estarem vindo para a rede. Eu acho que isso é muito positivo porque aumenta, né, o nível do debate, diminui a desinformação, porque, querendo ou não, um cara que tem, enfim, um mestrado, um doutorado, ele sabe, né, que é um professor universitário e tal, ele tem um tempo maior de dedicação para estudar sobre os temas e ele tem mais capacidade para, enfim, filtrar a informação boa da informação ruim. Então, te parabenizo aí por estar aí mais no Instagram. Você sempre esteve, né? Mas agora está mais presente. Estou vendo você mais presente. E é isso. Vejo outros também querendo entrar e eu vejo isso como muito positivo. Obrigado pela tua participação. Fernando, Caio, vocês gostariam de adicionar alguma coisa? No meu caso, só agradecer mesmo aí a participação, enfim, o convite, dizer que foi muito bom ouvir a troca e vamos lá, na próxima aí, quando quiser, a gente tá aí para isso que eu ia perguntar, quando é o próximo? É isso que eu ia perguntar. Essa que todo mundo tá querendo saber. Com certeza. Vamos marcar que eu também. Vamos marcar que eu também gosto bastante de fazer isso aqui. Porque dá para dissecar muita coisa, né? Dá para dissecar muita coisa de suplemento aí. Isso eu gosto. Fazer uma aula de bioquímica aí, bioquímica, mapa metabólico, vamos embora, dá para falar. Aí fica bom. É isso. Aí fica bom. Fala aí, Caio. Então, fala aí. Queria agradecer muito por ter convidado para essa live. Se tiver mais uma, talvez aprofundando mais em um suplemento ou algumas partes bioquímicas assim mais específicas, é um assunto que eu gosto muito. Adoraria fazer novas lives. E aí, pegando um pouco desse último tópico, né, que o Thiago trouxe, que eu acho que é bem interessante, né? O que faz o cara chegar lá no topo? É difícil a gente quantificar o quanto que é genética, o quanto que é, de fato, o esforço da pessoa, até porque muitas vezes tem coisas que, assim, não é da genética dela, mas também são coisas que ela não tem controle. Por exemplo, aonde que o atleta ele cresceu, a condição socioeconômica que ele teve para desenvolver aquela habilidade, né? São coisas que ele não controla. Mas se tem uma coisa que o esforço, né, essa questão da constância influencia muito, é a longevidade. E isso você vai ver em todo esporte. Desde o futebol, né, a gente vê, por exemplo, o Ronaldinho, que era um fenômeno que jogava muita bola, só que foi um cara que não durou muito tempo, por conta de lesão. Em contrapartida, a gente vê o Cristiano Ronaldo, que já está há muito tempo aí em alto desempenho. E a gente pode fazer um paralelo também com o fisiculturismo, né? Que a gente tem, por exemplo, o Ronnie Coleman, que foi o maior de todos os tempos, né? Que foi, na opinião de vários, assim. E só que logo depois, né, de se aposentar, o cara estava todo quebrado. Em compensação, a gente tem o Dexter Jackson, que foi um cara que ficou muito tempo competindo ali no Olímpia, também já foi o Mr. Olímpia e tal, e competiu até 55 anos, né? Justamente porque ele tinha uma constância, certo? Ele tinha um modo de treinar um pouco mais inteligente, né? De certa constância e não foi tão, digamos, desleixado com algumas questões. Mas, Caio, esse aí é até interessante que você citou o Ronnie Coleman, e ele pegava lá 1 tonelada, né? 1 tonelada literalmente lá no leg, nos agachamentos dele. E já perguntaram para ele por que ele pegava tanto peso, ele poderia se lesionar.
E ele respondeu mais ou menos assim, não sei exatamente a frase dele, mas ele falava, cara, eu fazia isso não era por mim, não. Era para quem estava me assistindo, literalmente na rede social, que demandava isso de mim. Eu sou o Ronnie Coleman, eu quero ver teu vídeo pegando isso aí. Então, ele acabou se arrebentando com tanto peso que ele pegava, e por ele não estaria nem fazendo tanto, mas era pelos outros, pela imagem dele, né? Por tudo que ele representava, por ser o mal de todos. Eu não quero ver o Ronnie Coleman fazendo um vídeo com 500 quilos, tem que ser 1.000. Sim. Então, ele ficou preso também num sistema, talvez cabeça, psicológico, sei lá o que, mental, que ele não conseguiu sair. É, Então, ele tinha que fazer aquele peso lá. Foi muito com doido. certeza. De certa forma, essa última comparação que eu trouxe foi um pouco injusta, porque se for pensar, o Ronnie Coleman era um dos caras mais disciplinados da face da Terra, mas o que eu quis dizer é que, tipo assim, foi um cara que não teve uma longevidade tão grande quanto a gente vê com o Ronaldinho, do tipo assim. Mas, obviamente, que os motivos são completamente diferentes, né? No caso dele, foi realmente porque ele queria botar ali, né, o nome dele na história, como o cara mais diferenciado de todos, com certeza. E tem um vídeo dele falando que se o Arnold tivesse vivido na época dele com nanotecnologia, o Arnold teria sido maior do que ele, por causa do peitoral do Arnold, que era diferenciado. Mas isso aí, não sei até que ponto é ele falando ou se manifestaria de fato. Então, gente, gostaria de agradecer vocês aí pelo tempo de vocês. Com certeza haverão próximas aí, Thiago. Vamos manter um contato aí com a galera aqui. A gente está trabalhando com atleta e tal. E você, como sendo professor nisso, né? Nutrição esportiva, bioquímica, sempre tem bastante a adicionar. E é um cara que gosta de esporte, né? É um cara que acompanha esporte, gosta de esporte e tudo mais. Volezinho, ó, calma aí, ó. Aqui, ó, calma aí. Eu até tirei. Calma aí, rapidinho, porque senão vai cair o celular. Dá pra ver. O que é isso? Calma aí. Tatuagem. Vôlei de praia. Boa, maneiro. E musculação. Exatamente. Halter e vôlei de praia. Sempre fiz esporte, cara. Não foi à toa que eu fiz educação física, né? Primeiro. Sempre fiz esporte. Não paro, não. É bom pra cabeça, né? Saúde mental, né? Com certeza. Certeza. Agora não me traga pra botar soco, tomar chute, soco não. É bola. Eu também não sou fã disso, não. Não, que tá doido. Sabia que eu fiz taekwondo? Eu fiz taekwondo também, cara. Lá em Botafogo, na Voluntários da Pátria, Mestre Kim. Mestre Kim, deve conhecer da área, Mestre Kim. Tem uns 30 anos atrás. Os filhos dele moravam na mesma vila que eu morei. Mestre Kim, Voluntários da Pátria. Pegar, subir a lascadona, quente pra caramba, não tinha um ventilador lá quase. E foi. Fiz 1 ano quase assim de taekwondo. Mas flexibilidade zero, sempre foi zero. Vou parar com isso. Vamos jogar bola. Valeu, galera. Só tem dois. Valeu. Valeu, pessoal. Obrigadão aí pela participação. Valeu. Até a próxima. Até a próxima, com certeza.